Alphaville é um lugar perto de São Paulo que é recheado de condomínios fechados com mansões milionárias. No entanto, os moradores mais bem-sucedidos desse lugar estão fugindo. A razão? Bom, Alphaville vem se tornando em Alfavela. Desculpem-me pelo trocadilho, mas é uma forma de resumir a situação. Esse daqui é um dos motivos que estão fazendo os ricos saírem de alguns condomínios e tá preferindo morar em outros lugares, lá em Alphaville, São Paulo, por exemplo. Tem alguns condomínios aí nessa região de São Paulo que tá com muita casa para vender, as casas estão desvalorizando e porque o povo simplesmente está saindo de lá. Imagina que você cresceu na vida, né? Ganhou dinheiro, conseguiu comprar uma casa no condomínio, mas chega lá, percebe que o condomínio é a mesma coisa que tivesse na rua. Moto empinando, né? Triciclo empinando, muito barulho, muita festa, algazarra, gente entrando lá todo dia, gente diferente. E isso faz com que a galera do condomínio, eles desistem de morar lá ou começa a fazer igual alguns condomínios já estão fazendo, onde tem um conselho para aprovar ou não o morador. Então, você quer mudar para um condomínio, o conselho do condomínio vai aprovar se você pode morar ou não lá dentro, por causa desse tipo de coisa aqui, ó. Muitas pessoas não conhecem a realidade de Alphaville e dizem que os moradores do lugar são classistas, elitistas, não aceitam pessoas que são parte dos novos ricos, os ricos ascendentes e assim em diante, o que é uma grande mentira. Veja, Alphaville, desde o início, sempre acolheu novos ricos. Na verdade, sempre foi um lugar que o tal old money, que aquelas famílias mais ricas há várias gerações, evitavam. Você jamais veria aquela família de bilionários, que eu não vou mencionar os nomes, morando em Alphaville. Pelo contrário, você vê certas fazendas, certos bairros paulistanos que o edifício em si você sequer encontra um apartamento para comprar. Apartamentos que às vezes, primeiro, você também é obrigado a passar ali por uma seleção, ou em casos mais extremos você precisa fazer parte já de um certo círculo social, de uma certa família. Então, obviamente, eu vou respeitar aqui a privacidade dessas famílias. Elas geralmente não gostam de exposição exatamente para evitar esse tipo de situação, né? Mas certamente Alphaville não era algo atraente para elas. Nunca foi. Então, nunca era realmente uma situação de excluir aqueles que estão ganhando dinheiro agora e saíram da periferia ou de qualquer lugar. Pelo contrário, Alphaville sempre foi essa opção para os ricos ascendentes. Quando você vê uma galera saindo de um condomínio, porque tem muito funkeiro, muito favelado, enriquecendo e entrando nesse condomínio, não é porque a galera veio de baixo e enriqueceu. O rico mesmo não tem um problema com isso. O problema o cara sai da favela, mas a favela não sai dele. Ele sai da favela, mas ele traz os hábitos da favela para casa dele. Então, por exemplo, o cara entra num condomínio de luxo, só que o cara começa a fazer festa todo dia, até de madrugada, num condomínio que, era tranquilo, um condomínio que era de família, um condomínio que as crianças brincavam na rua. O cara compra um quadriciclo, o cara fica dando racha dentro do condomínio com um quadriciclo, tem barraco todo dia na casa do cara, entra um monte de mulher que, é garota de programa, ali dentro toda hora, movimentação de garota de programa entrando e saindo, consumo de drogas. Então, o problema, cara, não é o cara que enriquece e vai morar num condomínio de rico. O problema é você ir para um lugar que não condiz com os hábitos que você está levando para aquele lugar. Então, eu sou um emergente, né? Eu vim de baixo, eu enriqueci e hoje eu estou num círculo social onde os old money já estão.
Só que eu não vejo ele se incomodando comigo. Antes, por exemplo, quando eu via uma galera que nesse mesmo prédio, pô, chegava uma molecada nova, ostentando, com carro com som ligado e tal, eu já vi o condomínio dando esporro nessa molecada nova, com carro esportivo berrando ali na garagem. Por quê? Porque, cara, você tem que se adaptar ao ambiente que você tá indo, né? Não dá pra você ir pra dentro de um condomínio de luxo e querer levar os hábitos da favela pra dentro do condomínio. O sujeito que é funkeiro, talvez por uma certa influência da mídia, você vê que ele acaba se enxergando até como superior. Ou seja, a tal cultura de favela, que não é cultura coisa nenhuma, esses hábitos desrespeitosos, sem civilidade, ele enxerga como algo positivo. E que, na verdade, todos devem aceitar o que ele está fazendo ali como algo correto, que não deve jamais ser criticado, caso contrário, é elitismo, racismo e assim em diante. Só que uma pergunta fica no ar. Não seria mais fácil chamar a polícia, até mesmo expulsar de um condomínio o sujeito que fica fazendo festas barulhentas, que é desrespeitoso, faz barraco e assim em diante? Bom, é aí que mora um grande problema. Quem mora em Alphaville sabe que, além dos jogadores de futebol, celebridades, funkeiros, influenciadores, existem alguns, ou talvez não tão poucos assim, que têm algumas profissões complicadas, se é que vocês me entendem. E aí o sujeito, quando vai para um lugar desses, numa mansão, num condomínio fechado, ele não só carrega essa conduta que é incompatível com aquela dos moradores, como ele usa os artifícios do ofício, ou seja, uma certa truculência para fazer o que ele quer fazer sem medir as consequências. Então, eu já escutei de pessoas que foram reclamar e foram ameaçadas. E assim, você vai realmente ignorar, sabendo que o sujeito tem suas ligações, e aqui nós não estamos falando do dono de boca, nós estamos falando de pessoas que são bem proeminentes no que fazem, certo? Você realmente não vai ficar com muitas opções na mesa, a não ser realmente vender o seu imóvel. Assim, como que você vai retirar é impossível, você não vai tirar o sujeito de lá. Mas como que você vai impedir que absurdos sejam feitos? Qual que é a autoridade que vai impor isso? A polícia? Não. Nem a polícia é capaz. Os administradores do condomínio? Boa sorte, entende? Então, é algo muito complicado, que é fácil o sujeito julgar como sendo elitismo, isso ou aquilo, mas a grande realidade é que, se você é um pai de família, trabalhador, trabalhou tanto que conseguiu o suficiente para comprar uma mansão na Alphaville, você não quer expor seus filhos a um lugar que está cheio de funkeiro bêbado, drogado. O sujeito que está numa comunidade também não gostaria, só que fica sem opção. No entanto, é algo que cada vez mais vai acontecer. O Brasil, por conta desses problemas sociais, nós temos um problema muito grande de baixa inteligência em todas as, entre aspas, classes sociais. O sujeito que fica fazendo grau com quadriciclo, entupido de drogas, álcool, eu não preciso nem dizer que é uma pessoa com baixa inteligência. Ah, mas ele tem dinheiro. Olha, até existe uma correlação entre inteligência e renda, mas ela não é uma regra, especialmente quando nós estamos vendo pessoas que ganharam dinheiro com fama, com atividades questionáveis, certo? Então, o que acontece, no fundo, é uma incompatibilidade
entre pessoas com uma civilidade que é natural a uma pessoa inteligente, uma pessoa que não necessariamente tenha um PhD, até pode ser o caso, mas que é inteligente a ponto de compreender que você deve ser respeitoso com aqueles ao seu redor. Você entende a importância disso. O sujeito com baixa inteligência não consegue fazer essa análise. Ele é realmente cego nesse sentido. Então, no fundo, eu arrisco a dizer que alguns desses condomínios acabarão se tornando condomínios de funqueiros, de pessoas que gostam desse tipo de ambiente, enquanto que essas famílias que não gostam disso vão migrar para outros lugares, já estão fazendo isso, na verdade. Então, o que eu trago aqui é uma hipótese um pouco complicada de ser discutida, mas que ainda assim precisa ser analisada. Algo que eu vou explorar em outros vídeos, mas eu posso já escancarar. O Brasil vive, pouco a pouco, a realidade de um apartheid. Não é um apartheid racial, não é sequer um apartheid somente em termos de dinheiro. Pelo contrário, é um apartheid em termos de diferenças cognitivas, em muitas situações, mas também diferenças culturais por consequência dessas diferenças cognitivas. Em outras palavras, pessoas que buscam civilidade, que são meramente inteligentes a ponto de conseguir executar tarefas num trabalho de forma competente, pessoas que tendem a ter mais educação e assim em diante, cada vez mais vão se isolar de pessoas que podem até ter dinheiro, mas não têm esse componente básico de civilidade, de inteligência. Por consequência, tende, obviamente, a ter uma relação com educação, mas nem sempre. Existem também pessoas formadas nisso, naquilo, mas continuam a ter uma conduta deplorável e assim em diante. Então, se você prestar atenção, cada vez mais surgirão essas separações, essas barreiras. Não é aqui um desejo da minha parte, mas uma análise, uma previsão do que já está acontecendo, mas só vai se intensificar nos próximos anos. Haverá um abismo entre aqueles que são inteligentes a ponto de conseguir manter uma vida ordenada, harmônica, equilibrada, e aqueles que não conseguem fazer isso. Não se trata apenas de uma questão financeira, muito menos racial, ainda mais na realidade brasileira, mas sim cognitiva. A diferença no cérebro do sujeito. De qualquer modo, sigam-me nas outras redes sociais, nos outros canais. Eu espero que todos tenham um dia magnífico.